Legal, pessoal. Então, vamos finalizar esse protótipo aqui, tá? De forma bem simples, né? A gente ainda vai adicionar muitos detalhes de finalização nele, mas para a gente ter uma condição de vitória aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cena nova, tá? Pode ser, eu vou duplicar aqui a do menu e vou chamar ela de vitória. Vou abrir a cena e eu vou só alterar aqui algumas coisinhas. Eu vou deletar esse botão de sair. Esse botão de jogar eu vou chamar de voltar ao menu. E aqui onde está meu joguinho, eu vou botar o nome Vitória. Parabéns. Só pra gente ter aqui uma telinha diferente. Beleza? Essa aqui é minha tela de vitória agora. E eu já tô aqui muito satisfeito. Depois eu altero esse script, né? Essa tela aqui ainda não está funcional. Mas só pra gente já ter aqui uma telinha pra gente poder ir pra lá. E o que é que eu quero fazer? Eu quero criar aqui no meu jogo agora um gerenciador do meu jogo. Tá? É um gerenciador que vai controlar o fluxo do meu jogo. Geralmente esse script ele é chamado de Game Manager. Certo? O Game Manager ele tem até um ícone diferente, apesar de ser um script como qualquer outro. Mas ele é um script muito comum de você encontrar em jogos na Unity. É uma convenção e ele vai servir justamente para isso, para controlar o fluxo do jogo. Então, nesse script aqui, eu quero botar a minha condição de vitória, certo? E nessa condição de vitória, eu posso carregar o meu jogador para a telinha de vitória. Então, é justamente isso aí que a gente vai fazer. Vou abrir aqui o meu script. Novamente, eu vou apagar tudo isso, não estou usando nada. E aqui eu vou ter uma única função, já que meu jogo é muito simples, né? Geralmente a gente teria outras coisas. Mas uma única função aqui é de verificar vitória. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero que, se eu já tiver coletado uma certa quantidade de moedas, então eu vou para a minha tela de vitória. Tá? Se eu coletar todas as moedas, então eu vou para a tela de vitória. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente precisa determinar qual é a quantidade de moedas. Certo? Aqui nesse meu nível são 4, né? Mas se eu tivesse outro nível no meu jogo com 10, com 15, então eu teria que ter vários Game Manager, ou então eu posso botar isso aqui numa variável, quantidade moedas, por exemplo, e aí sempre que eu tiver essa quantidade de moedas, eu vou conseguir vencer o jogo. Tá? E onde é que a gente está guardando as moedas? A gente está guardando as moedas dentro do player, correto? Então é interessante a gente passar essa informação de alguma forma para o Game Manager. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma referência para o Game Manager. Public, Game Manager, Game Manager, tá? O acesso, a classe e o nome. O meu Game Manager ele já tem uma função verificar a vitória, então é isso que eu quero usar. Game Manager com G minúsculo, tá? Eu não estou acessando a classe, eu estou acessando o objeto, uma instância. E eu quero usar o Game Manager, ponto, verificar a vitória. Beleza. Isso aqui está correto, né? Mas quando eu clicar aqui, quando eu tentar verificar a vitória, eu vou entrar aqui e aqui não tem nada. Então, vamos preencher isso aqui. Eu quero vencer se... então, se a quantidade de moedas coletadas, vou chamar aqui de minhas moedas, for maior ou igual à quantidade de moedas. Tá? Poderia ser também igual igual. Igual igual quer dizer
é o nosso igual que a gente usa em contas, né, de comparação. Mas aqui no C Sharp são dois iguais, é igual, igual. Ou então eu posso botar maior ou igual, porque se for maior ou igual, então eu já tenho moedas o suficiente. E aí eu vou usar o Scene Management para carregar minha última cena. E eu tenho que descobrir ainda qual é o índice dela. Então o que é que falta aqui? Falta a gente receber o valor de minhas moedas e falta a gente descobrir o índice da próxima cena. Beleza. Vamos começar pelo índice da próxima cena, tá? Que é mais fácil. A gente já sabe fazer, né? Eu vou vir aqui na Unity. Vou vir aqui em Build Settings, como a gente já fez outra vez. E ó, tem o menu e tem o Sample Scene, mas a gente ainda não tem a tela de vitória. Então eu vou vir aqui em Scenes e botar a vitória aqui. Tá bom? Vitória fica aqui. É a minha cena de índice 2. Eu poderia botar aqui 2. Certo? Daria certo nesse meu jogo. Mas o que eu quero que vocês pensem é: e se meu jogo tivesse mais fases? Se eu tivesse uma fase 2, 3, 4 e 5? O 2 continuaria correto? Não necessariamente. Provavelmente o 2 seria a nossa próxima fase. O 3 seria mais uma fase. O 4. E aí a última cena seria a de vitória. Né? Se a gente quiser seguir aí a ordem das cenas. Portanto, a gente não vai botar o 2 aqui. A gente vai botar aqui o public int próxima cena. Próxima cena vai ser um inteiro que vai ser responsável por guardar o índice da próxima cena. Então, se minha próxima cena, o índice for 2, lá no inspector eu boto o valor 2. Se for 5, eu boto 5. E isso é importante porque a gente pode ter game managers com valores diferentes de acordo com a cena. A nossa cena, nosso último nível, ele pode ser que tenha 50 moedas e aí ele vai para a cena 0, a cena do menu inicial, por exemplo. Tá? Então, é interessante a gente deixar a variável e não o número, porque aí permite que a gente altere no inspector da Unity. Então, em vez de 2, eu vou dizer próxima cena. Então, já resolvemos esse problema. O que está faltando aqui agora é essa variável minhas moedas, que não existe. Falta eu receber o valor das moedas do player de alguma forma. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar dessa vez com parâmetros na nossa função. Essa função loadScene, ela tem um parâmetro que é um int, tá? E é o que eu quero fazer aqui também. Eu quero que essa minha verificar vitória, ela tenha um parâmetro que é um int. Então, eu vou chamar de int minhas moedas. Já criamos agora a variável, vai parar de dar erro. Mas agora, toda vez que eu for executar essa função, eu preciso passar aqui dentro da função um valor inteiro, né? 0, 1, 2, por aí vai. Então aqui no player, agora, quando eu for verificar a vitória, eu vou passar quantas moedas eu tenho. Tá? Porque aí eu acesso o meu Game Manager, eu digo, verifica aí a vitória, eu tenho tantas moedas. Se tiver o suficiente, eu ganho o jogo. Se não, nada acontece. Tá? Então vamos agora finalmente criar um objeto para ser nosso Game Manager. Vou jogar o script Game Manager nele. E aqui, olha, a próxima cena eu quero que seja a cena número 2. E a quantidade de moedas eu quero que seja 4, porque eu tenho 4 moedas na minha cena. Vamos experimentar aqui. Peguei uma. Deu erro, porque eu esqueci de botar aqui no player quem é o Game Manager, né? Sempre tem que lembrar disso. Eu não disse quem é o Game Manager, eu acabei de criar. Então eu vou botar aqui, Game Manager. E aí, ó, peguei uma, atualizou. Peguei outra, atualizou. Mais uma e vou pegar a última. E fui para minha tela de vitória. Vitória, parabéns. Voltar ao menu. Prontinho. Vocês devem ter reparado que eu cliquei no botão de voltar ao menu
e ele voltou aqui para o... Foi para o jogo, né? E isso aqui entra justamente naquele detalhe que eu falei de... eu estou usando essa função aqui, mas ela sempre carrega para a cena número 1. Então eu vou fazer o seguinte, para usar só uma função e mostrar para vocês aquilo na prática, eu vou dizer aqui, ó, carregar cena. É o novo nome da minha função. E eu vou receber aqui um valor da cena. Agora eu não carrego sempre a cena 1. Agora eu carrego uma cena que eu vou dizer qual é o valor. Tá? Isso vai quebrar o meu menu inicial, mas a gente ajeita e vai ficar bonitão. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Na minha tela de vitória, agora eu vou vir aqui no botão de voltar. E ele quebrou aqui, porque nem tem mais a função começar jogo. Eu vou vir aqui e usar a função carregar cena. E eu quero carregar a cena 0, que é o menu inicial. E aqui no menu, eu quero justamente carregar a cena de número 1. Tá? Então, com a mesma função, só passando um parâmetro, a gente consegue mudar o comportamento aqui. Então, aqui, ó, eu vou jogar, vai para o jogo mesmo. Opa. Epa. E aqui, quando eu voltar ao menu, ele vai para o menu inicial, em vez de voltar para o jogo. Então, mesma função, sendo que como eu estou passando um valor diferente aqui, ele carrega uma cena diferente. Belezinha? Então, o Game Manager a gente pode usar dessa forma. E normalmente um Game Manager seria muito maior. A gente poderia ter regras do jogo aqui, ter a criação de inimigos, progressão do personagem, poder ter muita coisa aqui. Só não tem porque nosso jogo é muito simples. Ok? Mas a gente fecha por aqui o Game Manager.